Olá a todos. É um grande prazer que eu inicio essa palestra da auriculoterapia para problemas emocionais, nessa primeira jornada de terapias integrativas do Satoshi. Eu agradeço inicialmente o convite, tá? E vou procurar durante essa palestra passar um pouquinho da minha experiência nessa área de auriculoterapia. Espero que seja bastante proveitoso para todos vocês, tá? E vamos então dar início à nossa palestra. O que mais é divulgado em cursos e palestras sobre a auriculoterapia é a semelhança ou a projeção do pavilhão auricular como um feto ou como os rins. Essa ligação nos ajuda muito a entender o mecanismo da auriculoterapia, assim como muitas vezes orientar o nosso cliente a entender seus sintomas e se abrir para o tratamento. Eu, por exemplo, gosto muito de surpreender a pessoa mostrando o mapa de aurícula e pedindo para que ela diga o que ela pode imaginar no formato da orelha. Alguns poucos conseguem visualizar o feto ou o rim. Quando isso não ocorre, lhes falo da semelhança e vejo que o olhar do paciente brilha com essa descoberta, se tornando muito mais receptivo à terapia nessa região. As técnicas de auriculoterapia são tão diversas quanto são os pacientes e as doenças por ela diagnosticada e tratada. É mais comum utilizarmos a inserção de agulhas. Nesse caso, é necessário atentar para 4 elementos fundamentais, ou seja, a localização das áreas onde vão ser colocadas essas agulhas, o ângulo de inserção, profundidade e tempo. Muito similar ao que nós também utilizamos na acupuntura sistêmica. Das outras formas de tratamento, as mais tradicionais são a utilização das esferas de ouro, prata, aço ou sementes. Nesse caso, seria o ouro para tonificação, a prata para sedação, sementes ou aço para estimulação. Eu, particularmente, não utilizo as de aço, prefiro utilizar as sementes. Atualmente, estamos também utilizando as esferas de cristais, sejam eles radiônicos ou não, e o stipper auricular. Divido hoje o meu trabalho da seguinte forma. Uso as de ouro ou prata quando eu quero induzir um estímulo específico, ou seja, um efeito tonificante ou um efeito sedante. Sementes quando quero estimular mais a parte física ou sistêmica da pessoa. E cristais quando eu quero estimular ou atuar nas emoções, na parte psicológica, na parte energética. E o stipper quando busco promover a harmonização de um órgão ou uma área. Não me prendo a nenhum desses sistemas especificamente. Algumas vezes utilizo somente agulhas, outras somente esferas de ouro, prata, semente ou cristais. Outras vezes eu misturo tudo, iniciando com as agulhas e depois deixando o paciente ir com as esferas ou stipper para casa e pedindo para que não retirem em até 3 dias. Alguns de vocês podem estar pensando, ele não falou sobre as agulhas intradérmicas. Não foi esquecimento. Eu realmente não as utilizo. Já fiz isso quando iniciei com a auriculoterapia, mas com a experiência prefiro não utilizá-las, pois os riscos que elas podem gerar não compensam pelos efeitos que produz. Sei que essa parte é muito polêmica, mas prefiro não utilizar e nem recomendo meus alunos a utilizarem. Mas não critico quem utiliza, apenas oriento sobre os riscos. Inicio sempre o tratamento através dos pontos que o professor Marcelo chamava de cibernéticos, que foi uma brincadeira que surgiu nos anos 70 e 80, quando houve uma grande propagação da era cibernética através dos filmes do Spielberg e do De Luca. Hoje as pessoas costumam chamá-los de pontos quânticos, pontos energéticos, pontos ancestrais, não importa o nome que a gente venha a dar. A utilização desses pontos deve seguir uma ordem, ou seja, primeiro o Shenmen, com um agulhamento bastante profundo, para ter uma característica mais sedante. Depois o rim, com agulhamento mais superficial,
com características mais tonificantes. E finalizamos com o sistema nervoso simpático, né? O SNV, sistema nervoso vegetativo, com agulhamento profundo também. Se eu não quiser utilizar as agulhas, eu posso substituir pelas esferas, utilizando prata no Shenmen, ouro no rim e prata no simpático. Algumas vezes, inicio o tratamento utilizando apenas o Shenmen. Eu posso fazer isso em apenas um pavilhão auricular ou nos dois. Posso trabalhar com agulha ou com esferas, né? Esferas de prata, semente ou cristal, fazendo estimulação manual de no mínimo 1 minuto. Isso é muito importante, essa estimulaçãozinha no Shenmen para poder preparar o pavilhão auricular para os outros pontos que eu vou colocar a seguir. Depois, prossigo o tratamento, usando sempre como referencial, claro, né, a reclamação principal do paciente e também aquilo que eu vou analisando através das marcas, colorações e outras indicações que a orelha apresenta. Uma coisa que é marcante no meu tratamento é sempre a utilização do Shenmen. Para os demais pontos tratados, eu utilizo ou as agulhas ou as sementes. No caso se eu for usar a semente, é mais para a parte física ou a parte sistêmica. E o cristal para os processos mais emocionais, psicológicos ou energéticos. Grande parte das vezes, né, eu misturo esses dois. Né? Eu posso colocar semente, colocar esferas. Né? Vamos ver agora uma breve explicação sobre os pontos cibernéticos. Então, o primeiro ponto é o Shenmen, que fica na fossa triangular, naquela localização que vocês podem ver aí ao lado. O Shenmen ele atinge totalmente o cérebro, né? Quanto mais profundamente ele for colocado, mais efeito ele produz. Ao colocar o Shenmen antes de outros pontos de acupuntura, ele já produz uma espécie de analgesia, especialmente se você ficar fazendo estímulo parecido com a de introdução, ou apenas ficar raspando o cabo da agulha, né? Ele é bom fazer esse estímulo, como eu disse, pelo menos 1 minuto. Esse ponto tem algumas propriedades. Ele predispõe o tronco cerebral e o córtex a receber e codificar os reflexos auriculares. Então, ele já prepara todo o pavilhão auricular para os pontos que vão vir a seguir, seja ele auriculares ou até mesmo sistêmicos. Provoca a ativação das glândulas cerebrais, produzindo encefalinas, endorfinas e outros hormônios especiais. Atenua ou elimina alguns tipos de afecções, como dores agudas, cefaleias, síndromes de labirintite, cólicas, etc. Ele faz também o cérebro decodificar, modular e condicionar os reflexos que serão recebidos através do pavilhão auricular. Ou seja, ele vai direcionando, né, os outros estímulos que você fez no pavilhão auricular para que haja o equilíbrio energético, né, tonificando ou sedando naturalmente, mesmo que você use somente a semente, né, ou os cristais. Provoca uma abertura de todos os canais de ligação exterior, que seriam os pontos também de acupuntura, aumentando a recepção ou a dispersão de energia pela acupuntura sistêmica. Então, se você aplica antes dos pontos sistêmicos, né, que são feitos no corpo inteiro, você pode, então, dinamizar utilizando apenas o Shenmen. Por isso que ele é o ponto mais importante para ser utilizado. O outro ponto é o rim, né? Então, em tonificação, quer dizer, ou utilizando a esfera de ouro, ou fazendo a aplicação superficial, pois com isso aumentamos o processo de secreção. O próprio cérebro vai dar informação ao rim que ele tem que filtrar mais os líquidos internos, estimulando tanto a circulação sanguínea como a linfática. Esse é o segundo ponto cibernético a ser funcionado no tratamento por auriculoterapia. Ele produz, entre outros, os seguintes e principais efeitos. Ele estimula a filtragem de sangue pelos rins. Ele estimula as funções do aparelho respiratório e aumenta o metabolismo de oxigênio pelo sangue. Ele estimula também as funções das glândulas endócrinas e provoca a atividade de glândulas especiais, que produzem hormônios que substituem até as glândulas inativas ou extirpadas. E, finalmente, ele estimula as funções, obviamente, do aparelho excretor. Então, é um ponto bem interessante, a gente faz em tonificação, né? E o último ponto é o ponto
que a gente chama de simpático, né, ou sistema neurovegetativo. É o terceiro ponto cibernético a ser usado. Ele, como eu disse, ele também é aplicado profundamente ou com a esfera de prata. São os principais efeitos desse ponto, né? Vamos ver quais são os efeitos. O primeiro deles é acelerar e regular as atividades do sistema neurovegetativo, equilibrando tanto o simpático quanto o parasimpático. Ele estimula, né, as funções da medula óssea, o metabolismo de cálcio e age também sobre o tecido ósseo e também sobre o periósteo. Ele age sobre o tecido muscular, provocando ação anti-inflamatória e produz ação relaxante ou tonificante no sistema tendinomuscular. E atua também na libido. Tá? Então, é um ponto muito importante também para a libido. Como eu falei para vocês, né, os pontos cibernéticos, eles utilizados, o professor Marcelo dizia que 50% do tratamento já foi feito, e algumas vezes até mais. Tá? Mas eu posso até abrir mão do simpático e do rim, mas o Xemen eu sempre utilizo. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho para vocês a respeito dos elementos e a integração deles dentro do conceito, né, desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, da auriculoterapia para os problemas emocionais. Nós sabemos que há uma diferença muito grande, né, entre a acupuntura auricular e a sistêmica. A sistêmica trabalha com todo o processo energético do corpo, as ligações dos meridianos, os seus acoplados, né, as suas leis de geração, dominação. Já no caso da auriculoterapia, nós trabalhamos mais com áreas reflexas. Então, essas áreas reflexas. Então, podemos dizer que, através da acupuntura sistêmica, nós trabalhamos, então, né, da parte energética em direção aos órgãos, e na parte da auriculoterapia, nós trabalharíamos, então, o órgão em direção ao sistema, em direção a toda a estrutura energética da pessoa. Eu estou começando aqui, né, pelo elemento madeira. Então, nós temos aqui, então, madeira, nós sabemos que está relacionado ao fígado e à vesícula biliar. Então, quais seriam os pontos mais básicos para a gente utilizar? Os pontos mais básicos para utilizar, obviamente, o primeiro ponto seria o Xemen, né, utilizando uma agulha profunda ou o uso de uma esferinha de prata, né, em cima dela. Depois, obviamente, o fígado e a vesícula biliar. Eu gosto sempre, quando eu trabalho no alimento madeira, agregar mais 2 pontos, né, nesse tratamento, seja ele para processos emocionais ou para a parte física mesmo, que é o ponto do relaxamento muscular e o ponto, né, de tensão. Né? Então, normalmente eu uso essa sequenciazinha aí, né, esses pontinhos para poder atuar. Eu não estou querendo passar para vocês nenhuma receitinha de bolo, tá, gente? Eu estou apenas mostrando para vocês. Normalmente, quando eu vou trabalhar alimento madeira, eu dou preferência para a aurícula direita, independente do paciente ser homem ou mulher, né? Então, porque há uma ação maior do fígado e vesícula, enquanto que na orelha esquerda essa região está mais relacionada com o baço e pâncreas. Quando chegar na terra, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, essas áreas são as áreas que eu normalmente atuo, né? Então, qual seria o conceito, né, que nós buscamos através do trabalho com o elemento madeira? Dentro da visão taoísta, a virtude da madeira está relacionada à bondade. Então, a bondade é a virtude relacionada, então, à madeira. E a sua negação, a negação dessa bondade, né, que é um conceito, tá, gente? Não é uma palavra específica, mas é um conceito, é a forma ou aparência. Então, nós temos aqui, para o elemento madeira, a característica, né, a virtude da bondade, e temos para o elemento terra, né, forma e aparência. Então, a gente já vê aqui um ciclo, que a gente chama, né, um ciclo, a gente fala do ciclo de dominação, onde a madeira domina, a madeira controla, ela mantém a terra sob controle, sobre, né, um prisma de equilíbrio. Né? Então, a frase aqui diz o seguinte, né, que quem possui o sentido interior da bondade, quem possui um coração bondoso, quem possui uma índole bondosa, busca enxergar, né, a essência das questões à sua volta. Busca avaliar a coisa de uma maneira mais profunda, analisar, planejar, para poder tomar decisões sem se restringir ou sem levar em conta simplesmente a aparência, simplesmente a forma.
Então, essas características são muito importantes, porque a gente sabe que o fígado está ligado a toda a parte de análise, toda a parte de planejamento, enquanto que a vesícula biliar trabalha com as tomadas de decisões. E a vesícula biliar é um sistema energético que só recebe energia pura, né? É um órgão que só recebe energia pura. Então, por essa razão, automaticamente, ele vai trazer essa sensação, esse equilíbrio dentro de nós. Quando nós queremos desenvolver na pessoa as emoções boas, queremos desenvolver na pessoa determinados padrões energéticos que possam levar a ela a uma estabilidade, a uma serenidade, que está aqui embaixo, serenidade, tá? Então, eu utilizando esses pontos, né? Aqui, por exemplo, no caso aqui da fígado e vesícula, né? Então, como é que eu poderia fazer em termos de colocação de agulhas ou o uso, né, de esferas? Eu, por exemplo, aqui é muito amplo, né? Então, como eu disse, posso aplicar uma agulha profunda aqui, né? Indo nessa direção, bem profunda, trabalhando o Shenmen. Aqui nessa região aqui do fígado da vesícula biliar, principalmente na aurícula direita, eu vou ver como é que está essa região. Se ela está hiperálgica, se ela está muito vermelha, eu posso fazer uma sedação nessa região com agulhas, né? Ou então usar as esferas de prata. Se ela está muito esbranquiçada, está muito sem vida, né? Está com uma sudorese, eu posso fazer uma tonificação dessa região, ou então simplesmente utilizar a semente ou utilizar os cristais, caso eu deseje fazer um tratamento mais energético apenas na pessoa, tá? E não queira usar as agulhas. Aqui no caso aqui do ponto, né, do reflexo cerebral, do relaxamento muscular e da tensão, aqui eu posso, por exemplo, se a pessoa, essas emoções estão causando uma tensão física, né, a pessoa está muito tensa, fisicamente dolorida, eu posso colocar aqui uma prata, né, ou eu posso colocar uma agulha profunda aqui, né, ou então uma semente. Hoje, agora, se eu quero trabalhar mais esse relaxamento dentro do processo emocional, o cristal, quer dizer, vai seguir sempre o mesmo padrão. Aqui, por exemplo, o ponto de tensão, eu normalmente sempre coloco um cristalzinho aqui, porque para dar uma acalmada, para dar, né, essa serenidade, para tirar o desassossego da pessoa, então normalmente eu coloco um cristal nessa região ou um stipperzinho auricular. Então, quais são as emoções de desenvolvimento relacionado à madeira? O amor, né? A tolerância, a adoração, a motivação, a interatividade, a afirmação, a humildade, a escolha responsável, né? A escolha e também a responsabilidade, o contentamento e o prazer. Normalmente isso gera na pessoa uma sensação de paz de espírito, né? Uma sensação de serenidade. Enquanto que o que eu posso utilizar esse tratamento com o intuito de bloquear determinadas emoções, determinadas características que podem estar incomodando o paciente, né? E posso trabalhar, por exemplo, então, as raivas, né? As indignações, o tédio, o desamparo, a impotência, a vingança, a sede de vingança, a vontade, aquela vingança que fica remoendo dentro da pessoa, a infelicidade, a irritabilidade, a hostilidade, a amargura, que geralmente gera na pessoa o desassossego, né? A desarmonia. Então, esse seria um padrão, tá, de trabalho. Tá? É óbvio que eu não estou aqui querendo dizer para vocês que isso aqui vai resolver o teu lugar. É claro que tem que ser feita uma avaliação, porque ninguém tem um desequilíbrio apenas num elemento ou em um meridiano apenas. Então, a gente sempre vai fazer uma integração. Mas aqui já é uma dica para vocês poderem, o nortezinho, né? Para que vocês possam ir desenvolvendo esse trabalho da aurícula, objetivando, obviamente, né, o trabalho dentro do processo emocional do seu paciente. Vamos falar agora, então, do elemento fogo, né? E, obviamente, o elemento fogo, por possuir 4 meridianos, ele tem algumas características muito específicas. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas vamos partir do básico, que primeiro, aqui eu já tinha dito, né, o Shenmen. Então, o Shenmen aqui, ó, aplicando sempre, né, bem em diagonalzinho, né, fazendo bem subcutâneo, aprofundando aqui por dentro, indo em direção ao periósteo, né?
Esse é o grande segredo dos cibernéticos, né? Que o Shenmen seja aplicado dessa forma. Se eu aplicar o Shenmen, tá, de uma maneira direta, né, com a agulha reta nessa região, os efeitos são diferentes daquele que nós vimos anteriormente naquele slide que falava sobre o Shenmen. Então, para que o Shenmen realmente possa ser o primeiro ponto a ser pontuado na auriculoterapia, a aplicação dele tem que partir desse ponto e nessa direção, em direção ao periósteo, para que realmente o efeito dele seja a todos aqueles que nós mostramos. Por isso que o início do tratamento sempre vai para o Shenmen. Tá? As pessoas que criticam o uso do Shenmen, tá? Muitas vezes é porque aplicam o Shenmen de forma diferente dessa que nós estamos falando aqui, né? Que foi explicado pela visão mais clássica da medicina chinesa, que é o Shenmen aplicado aqui, bem nesse ângulo de interseção aqui da fossa triangular, e indo profundamente em direção ao periósteo. Tá? Então, aqui é o básico, né, para todos os tratamentos. Depois, obviamente, vamos pegar o ponto do coração. Temos o ponto do coração nessa região, temos também o ponto do coração em outras áreas, né? Aqui em cima temos um ponto do coração. Podemos usar também esse ponto, mas esse aqui é o ponto central do coração, é o ponto sistêmico do coração, é o ponto reflexo do coração. Tá? Temos também a região, a área aqui do intestino delgado, né, que vai pegar... Aqui são as áreas do intestino, todas elas aqui, né, intestino delgado, intestino grosso. Então, aproximadamente nessa região aqui, né, porque como a gente sabe, né, na auriculoterapia, nós não trabalhamos com ponto específico, nós trabalhamos com área. Por isso que é importante sempre a palpação do local, né, a avaliação do local. Só que nós não temos na auriculoterapia, pelo menos dentro dos mapas mais, né, o mapa que eu utilizo, que é o mapa do professor Marcelo, nós não temos o ponto de circulação e sexo e não temos o ponto do triplo aquecedor. E aí, como é que eu posso trabalhar esses dois meridianos, circulação e sexo e triplo aquecedor? A circulação e o sexo e triplo aquecedor eu trabalho, então, pelo ponto das glândulas endócrinas e pelo ponto do metabolismo. Então, eu costumo trabalhar essas duas áreas, porque quando eu trabalho as glândulas endócrinas, né, o pontinho chamado glândula endócrina, aqui nessa chanfradura, né, intratágica ou abaixo do trago, entre o trago e o antitrago, lá dentro, tá, bem encostadinho aqui na parede, mas lá no fundo, tá, eu estou trabalhando com todas as glândulas endócrinas que estão nessa região, todas as glândulas endócrinas. E até mesmo aquelas glândulas endócrinas que já foram extirpadas. Né? Então, ele é um ponto importantíssimo no processo endócrino. Ele regulariza, né, os pontos, né, regulariza toda a energia, né, para que ela desenvolva um trabalho no sistema endócrino. E o ponto do metabolismo, né, normalmente a gente vê o ponto do metabolismo muito ligado à parte alimentar, não, mas aqui esse processo metabólico que nós estamos falando é o metabolismo do sangue, é o metabolismo do oxigênio, é o metabolismo dos hormônios, enfim, todo o processo de síntese do nosso corpo. Então, por isso que eu utilizo esses dois pontos, né? Normalmente eu utilizo eles conjuntamente, ou posso até fazer separados, mas o resultado deles junto é muito interessante. Aí eu atinjo bastante essa área da circulação em sexo e triplo aquecedor. Lembra que essas marcações que eu estou mostrando para vocês, essas áreas que eu mostro na auriculoterapia, são todas elas baseadas no mapa do professor Marcelo. Tá? Existem outros mapas, né? Eu não estou questionando aqui qual é o melhor, qual é o pior. Eu estou apenas dizendo que você sempre tem que escolher o norte, né? Tem que escolher o seu caminho. E o meu caminho, como eu disse logo no início dessa palestra, pela proximidade e pelo respeito que eu tenho, né? E por todos os resultados que eu já obtive nos meus tratamentos e o que os meus alunos, né, já obtiveram nos tratamentos deles, nós seguimos, então, o mapa do professor Marcelo Pereira de Souza, tá certo? Bom, mas vamos falar, então, do elemento fogo. O elemento fogo é um elemento bastante interessante, né, bastante intenso, né, como o próprio fogo da natureza, tá? E a gente vai falar um pouquinho dele e sabemos que, então, que os meridianos são qual? Fogo, coração, intestino delgado, circulação e sexo, triplo aquecedor. E sua virtude dentro da visão taoísta é uma palavra meio estranha, né? Uma polidez, ou seja, a sensibilidade, a compaixão pelas coisas que nós estamos fazendo. Tá? E sua negação, emoção de negação, seria
a própria instabilidade emocional, né? A emoção desenfreada, né? Então, isso faz com que nós temos também essa instabilidade, está muito relacionado também com o metal, que a gente vai falar dele mais tarde, e dentro daquela lei também de dominação que nós falamos. Então, quanto mais polidez, quanto mais sensibilidade, quanto mais compaixão, cortesia e civilidade que nós tivermos, menos teremos reações intensas e sentimentais, pois vamos controlar essas demonstrações de emoções exageradas e passionais. Também é uma das características do elemento fogo, essa instabilidade emocional. Então, trabalhar em cima disso é bem interessante dentro do nosso processo. Aqui segue-se aquele mesmo processo de avaliação da área, da escolha através das características da região, para se eu posso tonificar, sedar, né, essas áreas aqui. Normalmente, isso é recomendável sempre que o ponto grânulos endócrinos e o ponto metabolismo nunca seja sedado, ou seja, nunca se use uma agulha profunda ou se utilize das esferas de prata. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar nesses pontos com as sementes, né, ou com o cristal. Tá? Então, normalmente, as áreas de trabalho. Ou então, quando eu utilizo agulha superficial nessa região, tá certo? O stipper também é muito bom, porque se eu colocar um stipperzinho aqui só auricular, você já pega os 2 pontos. Então, é bem interessante esse trabalho também com o stipper, tá bom? O stipper auricular, eu estou utilizando ele há pouco tempo. O sistêmico, né? O corporal, eu já uso há mais tempo. Mas estou tendo também muito bom resultado com auricular, tá? Mas eu ainda muitas vezes prefiro, né, quando eu quero trabalhar a parte emocional, trabalhar os cristais, e quando eu quero trabalhar a parte física, eu trabalhar com a semente. Mas estou tendo alguns resultados muito interessantes também com o stipper nessa área. Bom, emoções de desenvolvimento, o que eu posso trabalhar para despertar, né, para ativar dentro dessa pessoa quando eu trabalho o elemento fogo? A felicidade, né? A felicidade, a alegria, que é muito característico do elemento fogo, né? A internalização, a capacidade de se sentir pleno internamente, a consideração consigo e com os demais, a capacidade de assimilar, né? De apoiar, a leveza, a esperança, a animação, a capacidade de perdoar, né? Primeiro se perdoando pelo erro cometido e depois buscar o perdão e dar perdão às pessoas de uma maneira geral, a segurança, o amor também e a generosidade, tá? Obviamente, né, em todos vocês vão ver, em todos os elementos, já vou cantar a bola, né, já vou fazer o spoilerzinho aqui, em todos os elementos vocês vão encontrar serenidade e vão encontrar desassossego, tá? Porque essa é a base, né, da medicina taoísta, né, da energia taoísta de gerar em todas as pessoas, primeiro, sentir em nós a serenidade para poder atuar na serenidade das pessoas. Desafogar, né, nossas mágoas, nossos desassossegos, para também ajudar o paciente a desafogar as mágoas e desassossego dele. Então, como é que eu poderia, quais são, dentro dessa estrutura, o que eu poderia estar bloqueando no meu paciente, o que eu poderia estar ajudando a inibir, a fazer com que ele tenha mais poder, né? Aquela pessoa muito excitada, né? Aquelas pessoas que magoam com facilidade, né? Aquela pessoa muito desanimada, oprimida, né? Que se humilha ou gera humilhação, né? A pessoa se sente muito solitária, né? Aquela solidão, e não solidão muitas vezes de pessoas, mas solidão de si próprio. Que é a pessoa que pode estar no estádio de futebol lotado e se sente sozinha, né? A insegurança, o ódio, a melancolia, os processos mais histéricos, né? O ciúme, por exemplo, é bem isso, né? Muitas vezes aquela histeria do ciúme, ou a histeria do remorso, né? Aquela coisa. Então, isso gera esse desassossego. Então, essa seria a característica. Novamente, eu vou relembrar para vocês que eu não estou aqui passando receitinha de bolo, que os meus alunos, né, sabem disso, né? Os meus companheiros de trabalho sabem que eu sou meio contra a receitinha de bolo, mas eu acho que as indicações são importantes para que a gente possa ter a nossa própria sacação, que a gente possa buscar o nosso próprio caminho, o nosso próprio desenvolvimento naquilo que nós queremos fazer, naquilo que nós queremos trabalhar, tá? Então, o objetivo é dar um nortezinho para que vocês comecem a pesquisar esses locais, né,
em cima dessas emoções que eu estou passando para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho agora do elemento terra, né? Então, o elemento terra, que é o elemento estabilizador, né? É um elemento que nos dá essa sensação de segurança, de estabilidade, tá? Muito importante no nosso trabalho. Então, o elemento terra, tá? Deixa eu passar aqui com os pontos deles, né? Primeiro, tá? Então, vamos lá. Então, o elemento terra, ele está relacionado ao quê? Primeiro, vamos lá, né? Seria o Shenmen, né? Como todos os outros que a gente já viu. Depois, então, nós temos aqui o estômago e o baixo do estômago, que fica bem nessa região aqui, bem no meio entre a hélice, né, entre a raiz inferior do hélice e o antihélice, tá, nessa área. E depois o baço e o pâncreas. Vocês vão ver que há uma proximidade muito grande, né, no mapa do Marcelo desses dois, mas é que nós trabalharíamos, então, a aurícula esquerda. Tá? Isso é controverso, tem alguns mapas que mostram outras localizações do baço e do estômago, do fígado, colocando nas duas orelhas. Na verdade, eles atuam, sim, eles atuam num conjunto, mas pela experiência, né, pelo conhecimento passado pelo Marcelo e pela experiência que eu tenho de consultório, de atendimento, fazendo dessa forma como está no mapa dele é bem mais interessante. Tá? Eu gosto muito de usar esse procedimento. Quando eu quero trabalhar o fígado e a vesícula biliar, eu trabalho na aurícula direita. Quando eu quero trabalhar estômago e baço, eu trabalho na aurícula esquerda. Eu sempre falo para os meus alunos para que eles não acreditem em mim. Né? Eu falo, olha, não acreditem em mim não, tá? Não acreditem no que eu estou falando. Tá? Eu não sou o dono da verdade. Muitas vezes algumas pessoas propagam, né, serem os donos da verdade, mas eu não tenho essa intenção de ser o dono da verdade. Eu apenas estou passando para vocês, tá, o conceito que eu aprendi e aquele que, por ter aprendido e ter praticado, eu tirei minhas próprias conclusões. E eu quero que vocês tirem a própria conclusão de vocês. Então, se vocês verem aqui algum mapa, né, ou algum professor, alguém que fala para vocês, não, o baço não é aqui, o baço é mais para lá, mais para cá e tal, qual é o melhor caminho? É não acreditar em mim e nem acreditar nele. Vai lá e pesquisa, faça um trabalho, avalie isso pela sua própria experiência e tire suas próprias conclusões. Essa é a conclusão que eu tirei baseado no que eu aprendi. Vocês podem ter uma visão diferenciada, tá? Ninguém é dono da verdade, né? Nós estamos falando de ser humano. E ser humano a gente sabe que é uma caixinha de Pandora. Então, naturalmente é importante que a gente vá, né, se atualizando nesse aspecto, tá bom? Bom, então vamos lá. Quais seriam, então, as emoções relacionadas, tá, à terra? Então, nós estamos falando de terra, estômago, baço, pâncreas, né? Tem gente também que não fala baço, pâncreas, fala só baço, não importa, tá? Eu acho que são conceitos e a grande virtude que nós devemos trabalhar nesse trabalho integrativo, né, é nos unirmos mais, né, sermos mais companheiros um do outro e parar tanto dessa coisa de ficar competindo um com o outro, né, sabe, não, o meu conceito é melhor do que o seu. Não, gente, vamos pesquisar, vamos trabalhar nossas ideias de uma maneira harmônica, de uma maneira tranquila, porque é isso que caracteriza o nosso trabalho dentro da medicina tradicional chinesa. Qual seria, então, a virtude da Terra? Né? Então, a virtude da Terra é a sinceridade. Então, a virtude da Terra é a capacidade de você agir com sinceridade perante as coisas. A sinceridade, a gente sabe que é uma faquinha de dois gumes, né? Ela é maravilhosa, mas nem sempre ela é possível, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a sinceridade, porque muitas vezes essa sinceridade ela machuca, né? Essa sinceridade, muitas vezes, pode se tornar muito ostensiva. Então, procurarmos, nessa visão da sinceridade, sermos também bastante comedidos, né? E a emoção, né? A parte de bloqueio, né? A emoção negativa seria o pensamento e a intenção. Sabe, fazer as coisas já com uma segunda intenção. Sabe, fazer as coisas objetivando, sem aquele, né? A gente fala, né? Sem o way, né? Sem aquela segunda intenção. Então, a segunda intenção
né, que faz com que a gente muitas vezes cometa muitos erros, né? Então, a intenção muitas vezes faz com que a pessoa, ao agir com uma intenção negativa, ou uma intenção, ou com segurança, quer dizer, quem dá aos pobres empresta a Deus, quer dizer, na verdade ele está emprestando para Deus, ele não está dando para os pobres. Quando você quer dar para alguém, você dá assim, segunda intenção, né? Que ame para ser amado. Não, ele não está querendo amar simplesmente. Ele quer ter a retribuição, ele quer ter que as pessoas, né, o amem, o reconheçam. Então, essa é o trabalho que a Terra nos dá. Porque, como eu falei, a Terra trabalha com a segurança, a Terra trabalha com a estabilidade. E uma pessoa insegura, uma pessoa instável, ela não precisa que as pessoas amem ela. Ela, lógico, ela se sente muito confortável, muito feliz ao ser amada. Mas não é isso que motiva todo o seu trabalho. Ele age dentro de uma sinceridade, dentro de um processo natural e que as pessoas, então, ou o reconheçam ou não o reconheçam, porque ele busca estar... É óbvio que nós nem sempre estamos corretos, nem sempre estamos certos, mas procurando, né, integrar cada vez mais o nosso caminho. Então, o que no taoísmo a gente pode buscar dessa integração da virtude e da negação, né, seria esse pensamento intencional? Quanto mais sinceridade, quanto mais, sabe, a coisa surgir da sua essência interna, tá? Menos esses pensamentos, né? Eu estou fazendo isso com pensamentos de fazer, e as suas intenções viciosas se tornam concretas. Então, uma pessoa sincera, ela não elabora pensamento demais, ela não fica racionalizando demais, ela não fica ruminando muitas coisas, buscando muitas explicações, palavras demais e, obviamente, intenções demasiadas, tá? Então, é isso que a gente busca nessa integração, né? No caso aqui, que nós estamos falando, é óbvio que tem outras formas de trabalhar isso, tá? A calatonia, a terapia da polaridade, tem outras formas, mas aqui nós estamos falando de auriculoterapia. Então, obviamente, dentro da auriculoterapia, essa área nos ajudaria nesse desenvolvimento de segurança, nesse desenvolvimento de adaptabilidade, nesse contentamento pela sua própria forma de ser, né? A confiabilidade, a simpatia, a harmonia, a harmonização, né? A capacidade de aprovação, de consideração para si e para os outros, gerando, obviamente, né? Já fiz o spoilerzinho, né? A serenidade. E bloqueando aquilo que gera em nós a sensação ou o medo da crítica, a sensação do desapontamento, a sensação da privação, a ideia, né, sem ideia, da dúvida, né, a amargura, aquele vazio, a sensação de estar sendo rejeitado, das pessoas, né, de agir com indiferença, da indiferença, sentindo a indiferença nas pessoas, se preocupar demais, né, gerar aquele excesso de preocupação, de alienação e, obviamente, né, uma característica muito forte da Terra, obviamente, é a ruminação, né, ficar ruminando, que gera, então, esse desassossego, essa sensação de que a coisa não aconteceu da forma como eu gostaria que fosse, tá certo? Então, essa seria, então, o trabalho básico dentro da visão de Terra. Lembra sempre que, olhando a região, estudando as áreas, integrando as várias características que o paciente nos trouxe, tá bom? Vamos falar agora do elemento metal, né? Um elemento bastante interessante, né? Que tem uma relação energética muito forte, tá? Mas antes de a gente falar sobre ele, vamos dar uma olhadinha nos pontos novamente, né? Então, primeiro ponto, sempre, né? Shenben, sempre. Aí depois disso vai vir o quê? O ponto do pulmão, que são esses dois pontinhos aqui, né? Que o Marco Marcelo está pulmão superior e pulmão inferior, né? Lado direito, lado esquerdo do pulmão, tá? Então, essa área aqui seria a área do pulmão, tá? Para trabalhar essa região aqui, nós podemos trabalhar ela dessa forma, né? Como está aqui demonstrado. Uma outra maneira que eu gosto muito de trabalhar, né? Tem gente que fala para colocar uma agulha subcutânea, juntando um ponto com o outro, passando aqui pelo coração, que vai ter um efeito muito legal. Realmente tem,
Mas eu utilizo um outro procedimento que a gente chama de centopeia, né? Forma uma centopeiazinha, colocando esferas, né, de cristais ou semente, né? Pode ser esferas, tudo como esfera de cristal, se eu quero trabalhar só a parte emocional, tudo com esferas, esferinhas de semente, né? A sementinha, tá? Ou então eu posso misturar as duas para criar uma estimulação legal aqui nessa área aqui, pegando toda essa região, tá? Dependendo, é lógico que aqui, dependendo do tamanho, né, do pavilhão auricular, muitas vezes 3 esferinhas já são suficientes, né? Outras vezes tem que ser 4, 5, vai depender do tamanho da orelha da pessoa, tá certo? Então, esse é um processo legal. Também está sendo utilizado muitas vezes o stipper. Então, dependendo do tamanho da orelha, um stipperzinho ou 2 já pega toda essa região aqui, que você pode colocar eles um ao lado do outro, tá? Aí fica a critério, como eu disse, pesquisa, né? Então, a pesquisa vai fazer com que vocês se tornem mais eficientes no trabalho de vocês. Vamos ver agora o intestino. É o intestino grosso, olha, pega toda essa área aqui, tá aqui a área do reto, né, tal. Então, vai pegar toda essa região, lembra sempre baseado no mapa do Marcelo, né? Então, a gente vai pegar aqui o cólon, né, ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide, pega toda essa área aqui, tá? Então, você vai pesquisando. Lembra que um dos instrumentos importantes para nós na auriculoterapia é o apalpador. Então, apalpe essa área, apalpe essa região, pegue essa área, sinta a área, veja se ela tem alguma marca que possa orientar o seu trabalho, alguma marca que te pede tonificação ou sedação, que normalmente vocês aprenderam isso no curso de auriculoterapia, tá certo? Qualquer dúvida, como a gente falou, vai ter no final a nossa forma de comunicação, né? O nosso telefone, tudo, nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente passa mais algumas explicações para vocês, tá bom? Bom, nós vamos falar do metal. Então, o metal, sua característica dentro da visão taoísta, a virtude dele é a justiça, né? Então, ele busca a justiça, e a sua negação é a ação. O que é? A pessoa agir impensadamente, agir de uma maneira, né, precipitada, né? Então, a gente vê aqui, olha, justiça como metal, ação desenfreada, ação sem planejamento, né? A tomar de decisão, né, abrupta, né, que está ligado ao quê? A desequilíbrio de madeira. Então, temos aqui a lei de dominação de novo, tá bom? Então, quanto mais senso de justiça tivermos, menos impulsiva será a nossa ação, menos instintiva, menos reativa, menos, né, reflexa vai ser. Pois não obedeceremos a impulsos de ira ou irritação, pois cultivaremos a imparcialidade diante dos apelos do mundo. Então, isso é um trabalho muito legal, tá? Nós sabemos que o elemento metal trabalha muito com apego e desapego, né? Então, é um trabalho dentro desse processo, ajuda muito naqueles pacientes, muitas vezes, que têm, né, esses apegos demasiados ou pessoas extremamente desapegadas de tudo, tá? Quais seriam, então, as emoções de desenvolvimento relacionado ao elemento metal? Então, seria o quê? Né? A alegria, a humildade também, a sinceridade, a tolerância, o entusiasmo, a compaixão, que a gente viu também no elemento fogo, e, obviamente, o automerecimento. Esse automerecimento é importantíssimo, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Masaharu Taniguchi, que ele diz que nós temos que buscar, né, ser fiéis, tá, aos nossos próprios elogios, às nossas próprias virtudes, né? Então a gente precisa dar esse valor às nossas virtudes, àquilo que nós conquistamos, àquilo que nós atingimos, e com isso a gente vai ter muita serenidade, né? Essa é a cartinha marcada, a serenidade aqui, né? E o desassossego? Como é que surge o desassossego dentro do elemento metal, que seriam as emoções que bloqueiam essa capacidade de alegria, humildade, sinceridade, tolerância? Seria a arrogância, a depressão, o preconceito, o desprezo, aquele sentimento de culpa que fica ruminando, ele fica lá nas nossas entranhas, o sofrimento, né, desenfreado, as indiferenças, a tristeza e, obviamente, né, metal está ligado ao yang, como eu disse anteriormente, a apatia perante a vida, perante as circunstâncias ou perante os acontecimentos. Tudo isso gera
uma sensação de desassossego, uma sensação de instabilidade interna muito grande, uma instabilidade emocional, que seria o lado negativo também do metal, tá certo? Então aqui nós temos então características muito marcantes dentro desse elemento, tá? Que, como eu disse, é um elemento bastante intenso no nosso trabalho, e eu espero que vocês façam aquilo que a gente está comentando aqui, né? Que é uma coisa que, ou seja, faça aquilo que eu não estou falando. Busque pesquisar pelos seus próprios meios, né? Sintam isso, né? Se auto-aplique, peçam para as pessoas aplicarem em vocês esses locais, né? Utilizar aqui, né, no caso, as sementezinhas, se eu quero pegar o processo mais fisiológico ou físico, né, do intestino, ou trabalhar a parte mais emocional, colocando aqui então os cristais, pegando aqui então o pulmão também no seu aspecto físico. Então eles são pontos interessantíssimos, né, para poder atuar, para tirar essas obsessões, né, dentro de nós, tá bom? Bom, agora finalmente nós temos o elemento água, né? Lembra que num ciclo você não tem começo, meio e fim. Eu iniciei pela madeira por uma questão, né, apenas didática, né? Mas eu poderia começar pela água, poderia começar pelo fogo, poderia começar pela terra, tá? Porque o ciclo, a partir do momento que ele se fecha, ele não tem mais começo, meio e fim. Ele é uma constante, tá? A água, então, como diz, né, a Sona Hit no livro dela, né, é aquela sensação do fim para um novo começo, né? O fim para um novo início. Então, ela sempre vai acionar um dispositivo em nós, tá? Então, é importante aqui, dentro desse elemento água, a gente trabalhar, então, que é o elemento que trabalha com coisas fantásticas dentro de nós, né? Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas vamos ver, então, primeiro os pontos. Bom, vamos ver se vocês adivinham qual é o primeiro ponto. É isso mesmo, tá? Shenmen, né? Então, o primeiro pontinho lá, o Shenmen. Depois do Shenmen, nós vamos trabalhar aquele outro ponto, né, que nós já vimos no triângulo cibernético, o Rim, né? E a bexiga. Então, isso aqui, olha, tudo pertinho aqui um do outro, né? Então, Shenmen, Rim e, nesse caso aqui, a bexiga. Não é o simpático, é a bexiga. Então, isso aqui seria a área onde a gente vai pesquisar. Novamente, eu vou falar isso para vocês, já tinha falado, mas vou repetir de novo, que é importante, tá? Eu não estou falando para vocês que fazer só esse tratamento resolve, gente. Tá? Nós temos aí, nós vamos ver depois no próximo slide, o ponto da ansiedade, nós vimos o ponto da tensão, nós vimos o ponto do relaxamento muscular, tem aqui o ponto do reflexo cerebral, nós temos aqui o ponto do tronco cerebral, nós temos vários outros pontos, o ponto do vício, né, que é muito importante também. Então, nós temos vários pontos interessantes para ser trabalhado, tá? Eu estou apenas passando para vocês os pontos que acionam a energia, mas você pode acompanhar. Primeiro porque a auriculoterapia não é você olhar no mapa e aplicar na pessoa. Não, é olhar na pessoa para poder depois ver o que a pessoa está precisando. Então, o primeiro trabalho, né, a primeira avaliação que a gente faz, que a gente costuma falar, é uma avaliação sem toque. Eu não ponho a mão na orelha da pessoa, né, eu olho de longe, eu vou de longe, que eu digo assim, sem me aproximar demais, sem tocar, para que eu possa perceber todas as nuances, né, todas as variações, a coloração da orelha como um todo em relação à pele ao redor dela, a coloração ou descamações, ou sudoresezinhas, ou vermelhidão, ou esbranquiçamento em cada uma das áreas específicas dos órgãos. É claro, sempre a gente tem que trabalhar o todo, sempre tem que trabalhar a energia como um todo. Aqui eu estou dando alguns pontos base, alguns pontos que acionam, né, o dispositivo energético. Mas não estou querendo dizer para vocês que com isso vocês vão atingir tudo. Então, nós temos aqui o Shenmen, o Rim, que a gente já tinha visto também, Shenmen e Rim, tá? E aqui, então, nós temos o ponto da bexiga, tá? Mas a verificação da orelha como um todo, ela é importante. E depois, né, a gente tem que olhar sempre o todo para depois olhar os detalhes. Fazendo uma analogia, né, a uma floresta, eu vejo ela como um todo e depois eu vou vendo cada probleminha específico de cada área. Então, seria isso. Eu olho primeiro o pavilhão em relação
pele circundante, normalmente o rosto. Se ele está mais claro, se ele está mais escurecido, se ele está mais avermelhado, né, do que a face. Ele já me dá um indicativo, né? E depois eu vou olhar cada areazinha. Ah, olha, essa região aqui do sacro, essa região do assoalho pélvico, está mais vermelho, está mais... Aí eu posso fazer um tratamento específico. Então, lembra que aqui eu estou só dando para vocês um nortezinho, para que vocês depois pesquisem, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho da visão taoísta da água, né? A água, ela traz, né, a sabedoria. Sabedoria é uma coisa muito bacana, né? A virtude da sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, né? Conhecimento é a negação, a inteligência, o conhecimento. Ah, eu sei, eu faço, eu aconteço, né? Não, sabedoria é quando aquilo que a gente aprende, ele entra no nosso sistema. Aquilo que a gente aprende faz parte de nós, começa a entrar nas nossas entranhas e aí se transforma em sabedoria. Onde eu já não preciso mais pensar sobre ele, eu não preciso conhecer, eu preciso sentir, tá? Um dia perguntaram, né? Não sei se foi por Freud ou por Jung, não sei, acho que é Freud mesmo. Perguntaram se ele acreditava em Deus. Ele falou, não, eu não acredito em Deus, eu sinto. Então a sabedoria é isso, é o sentir, né? E não simplesmente o conhecer, ou entender, ou acreditar, tá certo? Então, e a negação, então, é a inteligência, né? Eu precisar usar da minha inteligência para poder explicar coisas que eu sei, né? E o conhecimento dentro de um aspecto simplesmente... Esse conhecimento que a gente vê muito hoje em dia, né? As pessoas, qualquer coisa, correm até a internet para obter conhecimento. Ah, eu quero saber como é que se faz isso, eu vou lá, corro na internet, pego o Google e aí ele me informa. Mas isso não me dá sabedoria, porque sabedoria é você criar o seu próprio caminho, a sua própria história, a sua própria verdade. É a experiência, né? Por isso que a água está ligada à velhice, a capacidade de você ter essa experiência de vida, né? Então, quanto mais sabedoria, quanto mais aquilo está no seu sistema integrado dentro de você, menos é a necessidade de acúmulo de conhecimento supérfluo e de revelar aos outros desse conhecimento. A pessoa que fica necessitada, muitas vezes você está conversando com uma pessoa e fala, nossa, olha, tal coisa, assim, simples, ela já pega o celular, já vai pesquisar para saber, buscando conhecimento. Mas não, peraí, não, curta o local, né? Você vai numa festa infantil hoje em dia, dificilmente você vê os pais se emocionando ou sentindo aquilo. Não, estão filmando, estão, sabe, ou estão se autofilmando, estão fazendo uma selfie enquanto a criança está lá, desenvolvendo, ela está fazendo uma selfie com a criança lá no fundo. Tá? Então, é uma coisa... Então, esse conhecimento que nós estamos falando, é lógico que o conhecimento é importante para chegar à sabedoria, mas quando ele é o fim em si, ele se torna negativo, ele se torna um bloqueio. Tá? Então, são aqueles conhecimentos que vêm através do estudo ou através de uma pesquisa superficial, que hoje é muito comum, como eu disse, na internet. Os órgãos, a gente já falou, né? Os meridianos, o rim e da bexiga. Então, também, vamos ver então o que gera essa serenidade dentro dessas emoções, né? Seria o quê? A sensação de paz, a capacidade, né, de sentir vontade, fazer as coisas com vontade, fazer as coisas com motivação, fazer as coisas com resolução, com confiança, com adequação, com coragem. A sexualidade como uma forma de sabedoria, sabe, de poder conhecer e se aprofundar no outro e deixar que o outro te conheça e se aprofunde, né? A lealdade e a decisão. Essas são características marcantes do desenvolvimento do elemento água, né? E já no caso de bloqueio, dos desassossegos, né, para finalizar esse processo, é o medo, a ansiedade, o pânico, a fobia, a frustração, a impaciência, a superstição, a paranoia, a negligência e a imprudência são as características que geram, então, o bloqueio, que geram, então, o desassossego, né? Então, faz com que você não consiga estar em paz com o seu espírito, você não consiga estar serena. Então, basicamente é isso. Lembra que quando a gente fala de água, nós estamos falando também do nosso Jing-Chi inato, né? Aquela energia que nós recebemos dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, aquela energia, sabe, que nos motiva durante a vida. Tá?
Então, isso é bastante importante, essa ligação. Bom, então, agora nós já falamos de todos os elementos, né? Eu vou falar agora de 2 pontos que eu acho interessantes, do dorso auricular, que é o ponto da ansiedade, que a gente vai falar no próximo slide. Agora vemos aqui o dorso auricular, né, do mapa do Marcelo, tá? E dentro desse dorso auricular tem 2 pontos que se destacam, tá? Que eu gosto muito de trabalhar com eles nos processos emocionais, que é o ponto de ansiedade 1 e o ponto ansiedade 2. Então a gente tem aqui ansiedade 1 e ansiedade 2, que aqui ficaria nessa região aqui, ansiedade 1 e ansiedade 2. Tá? Então esse pontozinho são esses 2 pontinhos que pega aqui, né, na numeração dele 168, 169, tá? Que eu posso trabalhar com aquela agulha subcutânea que eu comentei com vocês, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, tá? Ou então fazer aquela centopeia, tá? Quando essa ansiedade está atuando num processo mais físico, eu posso fazer uma centopeiazinha aqui de semente. Quando é o que ela está trabalhando na parte mais emocional, eu posso fazer uma centopeia unindo esses 2 pontos aqui com o cristal. Agora eu posso, como já falei, ir revezando, colocando um cristal, uma semente, um cristal, uma semente, né, para juntar. Lógico, vai depender do tamanho do lóbulo da pessoa, né, porque aqui está bem na região do lóbulo, tá, para trabalhar. E esse ponto, né, da ansiedade, ele atua no quê? A ansiedade, lógico, né? Então, o fator básico dele é a própria ansiedade, né? Então, a ansiedade é o ponto de atuação dele, tá? Então, essa ansiedade em seus vários aspectos, em suas várias situações. A ansiedade, daqui a gente já falou, né, do caso da ruminação, a pessoa que fica ruminando as coisas, tá? A ansiedade no sentido do desejo, né, de atingir o futuro, de prever as coisas, né, aquela coisa de ficar sempre imaginar vai dar certo ou não vai dar certo, ansiedade positiva, ansiedade negativa, enfim, todo o processo que envolve as emoções. Por isso que sempre quando eu vou trabalhar no aspecto emocional da pessoa, e até muitas vezes é um lugar comum, né, você falar para a pessoa assim, você é ansiosa? É difícil você ouvir uma pessoa que diz, não, não sou. Normalmente, não quer dizer que você não vai encontrar pessoas assim, claro, mas normalmente as pessoas, elas já têm um certo grau, menor ou maior, de ansiedade. Por essa razão, esse ponto se torna tão importante como complementação de tudo aquilo que nós vimos através dos elementos. Bom, finalizando então essa palestra, eu quero agradecer muito ao Satoshi pelo convite de poder participar dessa primeira jornada online de terapias integrativas, tá? E a vocês todos que assistiram esse trabalho até o final. Como eu disse no início, é um trabalho que foi feito com muito carinho, tá? Procurando passar um pouco da minha experiência dentro da auriculoterapia. Agradeço a todos. O meu telefone está aqui, o telefone da minha sócia, a Rita de Cássia. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, algum esclarecimento, né? Vocês podem entrar em contato diretamente pelo telefone ou pelo WhatsApp, que está aí aqui embaixo, tá bom? Eu agradeço a todos e espero que vocês tenham uma ótima jornada e que no ano que vem nós possamos então voltar ao nosso Congresso Internacional do Satoshi. Obrigado e até uma próxima oportunidade.